uma que dá para a gente responder aqui, porque tem outras 2 ou 3 que a gente vai responder lá na frente, já está na lista aqui. Vai selecionando. Vou colocar do Alexandre aqui. Para a gente responder no final. Coloquei, ó. O grande Tote do Egito seria Enki? Ou do clã dele? Não. Essa é fácil, hein, galera? Quem é Tote? Para quem é... Tote, então, responde no final, responde agora, deixa para... Não, vamos matar essa aqui porque é rápido. Então pode responder. Tote ele é filho de Enki. Tá? Então, ele é, em teoria, do clã de Enki. Mas Tote é o mesmo Ningzida, que é o mesmo Hermes Trismegisto, que é o mesmo Hermes da mitologia grega. Enfim, esse é Tote. Tá? Ele não é Enki. Filho de Enki. Enki era o deus Ptah. Enki era Ptah. Pronto. Então vamos. Bora para a próxima da nossa lista. Essa aqui, ela tem um pouco a ver com a pergunta anterior. Será possível que haja algum líder mundial que esteja em comunicação direta com os Anunnaki? Ela é meio que uma continuação da pergunta anterior, Kito. É verdade. Bom, será que dentro dos líderes e algum deles tem comunicação direta? Então, os líderes mundiais, né, quando eu estou falando dos líderes mundiais, eu vou sempre me referir a essas grandes potências, né, aquelas que determinam de fato como o mundo deve andar, são, sem sombra de dúvida, para mim, pelo menos, descendentes ou os prepostos desses clãs que permaneceram na Terra, como eu respondi anteriormente. E é assim que o sistema está funcionando, né, desde que o Enlil se afastou e deixou que os terrestres passassem a ser governados pelos Anunnaki nascidos na Terra e pelos Anunnaki que foram impedidos de voltar a Nibiru. São os Igigi. Nesse contexto, né, não há ainda um líder único. São vários. E cada um deles está lutando pelo interesse do Anunnaki que o comanda, né? É por isso que eles nunca se entendem, estão sempre fazendo novas alianças, estão sempre visando guerrear entre eles, entre os clãs, né, para tomarem territórios de um e de outro, né? E a maioria deles é formada por países satélites, um segundo ou terceiro escalão, né? Isso já foi mais difícil de se entender antes, mas hoje, assim, o mundo está tão fatiado por globalistas, comunistas, BRICS, etc., né? E o objetivo deles é um só, né? E a gente está caminhando para isso. A vitória de um deles para que haja apenas um líder governando todo o planeta. Isso remete à história antiga do próprio Nibiru, né? Que está narrado lá. Eles também passaram por essas diferenças, essas divergências, esses embates entre eles, até que tinham duas correntes, o Reino do Norte e o Reino do Sul, que guerrearam entre eles até chegar à conclusão de que não, peraí, vamos sentar, vamos conversar, vai ser um de cada lado, assim, né? Agora, para que isso aconteça aqui no nosso planeta, né, para que haja um vencedor, vai ter que acontecer uma guerra entre essas duas correntes, essas duas forças, né? Uma guerra de enormes proporções, jamais vistas por todos nós, né? A gente não tem nem noção disso. A gente, assim, a nossa geração, eu digo a nossa, assim, eu estou falando até da minha, né? A minha é pós-Segunda Guerra Mundial. E tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente viu, os filmes, os livros, tudo fala da Segunda Guerra Mundial. Já não fala nem tanto da Primeira, já fala da Segunda, que foi a pior guerra, né? Mas a terceira será ainda pior ainda. A gente está vendo aí, quem consegue acompanhar alguns canais aí do Telegram, por exemplo, que trata de guerra, né? Ver como é que é a tecnologia, cara. Hoje, assim, é uma coisa impressionante. Entende? Bom,
quem quer que vença essa guerra, isso eu já estou sempre cansado de falar sobre isso, né? Vai dirigir todas as suas forças, qualquer uma das duas correntes que vencer, vai dirigir todas as suas forças para o lugar mais cobiçado do mundo, que é Jerusalém. Porque é lá que se estabelece o elo com Nibiru. E é de lá que Nibiru ainda controla a Terra e o nosso sistema solar. Entende? Quer dizer, Nibiru controla a Terra e o nosso sistema solar. E é em Jerusalém que está estabelecido o elo do nosso planeta com ele, com Nibiru. E é justamente isso, cara, que os Anunnakis, nascidos aqui na Terra, né, querem acabar de uma vez por todas. Então, assim, talvez agora, né, seja mais fácil compreender, porque todas as grandes potências da antiguidade tentaram, sem sucesso, conquistar Jerusalém e eliminar os enlilitas. E ainda hoje eles desejam a mesma coisa, a gente está vendo aí, né? Agora, isso é uma pergunta que as pessoas vão fazer, uma reflexão que as pessoas vão fazer, assim. Eu acho curioso, assim, que um pedaço de terra menor que Sergipe, né? Porra, menor que tudo, cara, né? Qual é o interesse? Continua sendo o centro das atenções do mundo, cara. Todo mundo quer aquilo lá, entendeu? Todo mundo disputa aquilo lá. Por quê? Porque são judeus? Não, vai além disso. É muito maior do que tudo isso. Só que as pessoas não têm noção, porque não buscam, não estão estudando, não estão pesquisando, não descobriram ainda os sumérios, as tabuletas, não conseguiram fazer as associações devidas, entende? E pronto, e acaba se desviando e se perdendo e não percebe o que está acontecendo ali. Certo? A Risandra, ela faz uma pergunta, observação, que vai de encontro àquilo que eu comentei antes, e só para a gente tentar traçar uma linha de raciocínio, né? Quando o que tu comentou antes, né? Todos somos descendentes. Sim, estamos falando de genética, ok? Consanguinidade, enfim. Agora, quem são os escolhidos, os herdeiros, os sabedores, os que fazem parte do topo da pirâmide é outra história. E aí, quando a gente pega, por exemplo, as oito nações que dominam o planeta, aí eu citei a América do Norte. Vamos fazer o seguinte exercício. Pensem comigo. América do Norte, assim como outros, Inglaterra e tal, são nações que têm troca de poderes. Agora você pega China, você pega a Rússia, que o cara tá lá há 20 anos, 30 anos, enfim, é pai para filho, etc, etc. Então, eu diria que se tem algum líder mundial que sabe de alguma coisa, se fosse para eu apostar, eu apostaria no Putin. Né? Por quê? Por conta, já deu declaração, eles têm umas atitudes muito estranhas, é um país que, ao mesmo tempo que é hermético, ele abre as portas para quem ele quer, e é um governo totalitarista. Né? Então, eu diria, mas isso é uma especulação, que se tem algum líder no mundo que sabe, Putin é um deles. Biden já duvido muito, eu não lembro do nome, né? Mas enfim. Não, eu não duvido que ele saiba. Cara, ele falou textualmente nos Anunnaki, cara. Isso foi impressionante. Ele falou textualmente que a gente tinha que ter cuidado com os Anunnaki, porque são os que vêm do céu e tal. Então, assim, por que ele está preocupado com os Anunnaki que vêm do céu? Né? Porque ele sabe que a única chance que eles têm é controlar isso aqui de uma vez, conquistar Jerusalém e encerrar o elo, o Nibiru. Porque ele sabe que se isso não acontecer, o relógio está contando o tempo, cara. E a volta deles, né, pelo que se lê, pelo que se estuda, tá próxima, né? Pode não ser para a nossa geração, pode não ser para esse tempo agora, mas está próximo. Se a gente levar em consideração... medidas planetárias, né? Se a gente levar em consideração os estudos do Zerharia, por exemplo, que fala em 850 anos, 900 anos, isso não é nada, cara, perto de um
de um ciclo de 3.600 anos, ele está quase no final, né? De um ano para eles. A gente pode ser que não veja nada disso, né? Mas está próximo. E eles sabem que isso está próximo, né? Por isso que eles têm um planejamento, né, de controle, né? Um tem uma agenda para controlar até 2030, o outro tem uma agenda para controlar tudo até 2050, né? Mas eles sabem que isso tem que ser rápido, cara. E eles estão acelerando o processo, né? Exato. Eu vou colocar rapidamente uma pergunta aqui, que é daquelas que eu comentei.